Olá, alunos da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem, professor Wagner na área. Vamos lá para mais uma aula de Biologia, a nossa aula 7. Hoje são 14/4/2021 e vamos continuar abordando a temática de características gerais dos seres vivos. E vamos fazer algo diferente. Então, nesta aula e na próxima, eu resolvi fazer um resumo sobre essas características presentes nos seres vivos, tá certo? Então, a biologia ela vai estudar os seres, ela vai classificar os seres como vivos de acordo com alguns atributos que eles possuem. Esses atributos são o que se chama de características gerais. Então aqui eu coloquei 9 dessas características. Então nessa aula e na próxima vamos falar um pouco sobre algumas dessas características, tá certo? Então aqui temos 9 dessas, como eu havia dito para vocês: composição química, organização celular, reprodução, metabolismo, crescimento, evolução, reação, movimento e nutrição. Ou seja, para ser considerado um ser vivo, o organismo ele necessita ter todas essas características, tá ok? Então vamos falar sobre algumas delas nessa aula e na próxima continuaremos com as restantes. Bom, a primeira delas é composição química, ou seja, para ser considerado um ser vivo ele precisa apresentar alguns elementos, algumas moléculas complexas, principalmente moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas elas vão ter na sua constituição principalmente hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, tá certo? Tem outras substâncias, outras moléculas, outros elementos, melhor falando, mas essas são as principais. E a matéria não viva ela vai ser representada por oxigênio, silício, alumínio e sódio como elementos principais, mas também possuem outros elementos fazendo parte da sua composição. Com relação à composição química dentro de uma célula, a água é a substância que possui maior quantidade, ou seja, de uma célula viva. É claro que vai depender muito do tipo de célula, mas em geral ela possui 70% de água, 15% de proteína e aqui temos o restante das outras moléculas orgânicas presentes em uma célula, certo? A outra característica é a organização celular, ou seja, todo ser vivo vai ser formado por célula, ok? Alguns são formados por uma única célula, são chamados seres unicelulares. Quem são, professor, os seres unicelulares? Bactérias e os protozoários, né? Por exemplo, a ameba, né? Então temos aqui um exemplo de bactéria e da ameba, o protozoário. Temos também seres multi ou pluricelulares, né? Que são formados por mais de uma célula, tá certo? Mas é só os pluricelulares que são capazes de formar tecido. Como assim, professor? Então, os multicelulares são formados por milhares de células, várias células, mas todas iguais. Já os pluricelulares são formados por várias células e essas células vamos dizer assim, formam grupos específicos diferentes com funções também específicas, tá certo? Quem são os multicelulares? As algas e os fungos. Quem são os plurianimais e vegetais, né? Como está mostrando aqui na imagem, eu tenho grupo de células chamadas tecidos que vão formar, que vão ser responsáveis por funções específicas. A outra característica é a reprodução. Então, todo ser vivo ele precisa se reproduzir, né? A reprodução ela é fundamental para que a espécie continue existindo no planeta, né? Então, vai gerar novos descendentes e aqueles descendentes vão continuar fazendo parte, tendo aquela espécie como fazendo parte do ambiente, ok? Só que aí nem toda a reprodução é igual. Então, vai ter seres que reproduzem de forma assexuada, ou seja, não vai ocorrer a mistura de genes, de DNA, ou seja, um único indivíduo vai se dividir em dois, por isso ele vai ser geneticamente idênticos, tá certo? Ao de origem. E temos a reprodução
sexuada, em que vai haver a mistura de genes, ou seja, os indivíduos diferentes vão combinar o seu material genético. Então, no caso aqui eu tenho macho e fêmea, homem e mulher. Cada um vai contribuir com metade do seu DNA para formar um único indivíduo com a mistura do DNA dos dois, tá certo? Aqui um exemplo de reprodução assexuada, onde um indivíduo vai se dividir em dois, que é o que a gente chama de bipartição, né? Uma coisa importante é que existem vários tipos de reprodução assexuada e vários tipos de reprodução sexuada, mas no geral elas são classificadas dessa forma. Todas elas, as assexuadas, não vai misturar os genes, e na sexuada vai ocorrer a mistura de genes, certo? Próxima característica é o metabolismo. Professor, o que é o metabolismo? Quando a gente fala em metabolismo, está falando em reações químicas que vai ocorrer dentro de um organismo. Qualquer reação química que ocorra dentro de um organismo, chamamos isso de metabolismo. E o metabolismo ele vai ser classificado em dois tipos. Vai existir o anabolismo, quando essas reações químicas vão produzir ou sintetizar algum tipo de substância, tá certo? E existe o catabolismo, quando essa reação vai quebrar ou degradar algum tipo de substância, ok? Uma coisa importante de saber entre o catabolismo e o anabolismo é que no anabolismo, na reação anabólica, sempre vai haver a molécula, a energia para formar moléculas mais complexas. Então, para formar essas moléculas, essa produção vai necessitar de energia. Já na catabólica, a quebra dessa molécula é que vai liberar energia, ok? Então, ocorre o processo inverso, certo? Então, aqui temos dois exemplos. No caso da construção muscular, o anabolismo vai ser a construção, a produção do músculo, né? E o catabolismo vai ser a degradação desse músculo. Bom, e a última de hoje, temos o crescimento. Professor, é importante um ser vivo crescer, sim. O crescimento ele vai atuar no metabolismo e na nutrição daquele ser. Então, vai atuar no seu desenvolvimento. E aí temos dois tipos de crescimento. Temos um crescimento apenas em volume, que é comum nos seres unicelulares. Então, aqui, por exemplo, essas células são bactérias crescendo. Então, como ele é único, o seu tipo de crescimento é apenas em uma direção. E temos os seres que crescem em aumento de volume e número de células, certo? Que é os pluricelulares. Aqui temos um pedaço de tecido vegetal e cada esfera dessa é uma célula desse organismo, tá ok? Então temos esses dois tipos de crescimento, apenas em volume e no volume e número de células. Ok, gente? Então aqui foram as 5 primeiras características de forma bem geral. E aí vocês já podem começar a fazer as atividades que está aí na apostila de vocês de biologia. E na próxima aula eu trago o resto dessas características. Espero que tenha ajudado. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.